No Brasil, o Natal é a noite do perdão, da família, da ceia farta. Mas e se eu disser que, há décadas, em algum lugar esquecido e banhado pelo mar da Bahia, o Natal se tornou a data marcada para a vingança mais brutal e horrorosa da história do nosso folclore? O que uma mulher precisa passar para que sua dor se torne tão profunda, tão insuportável, que ela decida ferver não um, mas 4 homens, o opressor e seus 3 herdeiros, em óleo escaldante, justamente na noite em que o mundo celebra a paz? Esta não é apenas uma história de terror. É um registro sombrio da injustiça que mata e da resistência que se levanta das cinzas. É a lenda de Maria do Recôncavo, cujo nome ecoa como um trovão silencioso nas fazendas de cana. Você está prestes a mergulhar nos detalhes de um conto proibido, uma história que os livros de história oficiais fazem questão de esquecer. Nosso compromisso aqui é desvendar o que a lenda diz, o que o folclore esconde e o que a história, muitas vezes, silencia. Você vai entender, passo a passo, como a véspera de Natal se transformou no palco de uma execução que chocou toda uma região, garantindo que o nome do coronel não fosse lembrado pela riqueza, mas sim pelo cheiro de fumaça e pelos gritos que se misturaram aos cânticos natalinos daquela fatídica noite. Fique até o final, porque a história de Maria é um espelho para a crueldade humana, mas também para a capacidade destrutiva da dor. Se você é fã de true crime e lendas brasileiras, este é o seu lugar. Para entender a fúria de Maria, precisamos primeiro entender o chão que ela pisava. Estamos no Recôncavo Baiano, uma região da Bahia que é, ao mesmo tempo, berço de uma cultura riquíssima e palco de um passado de opressão inimaginável. O Recôncavo, com sua beleza exuberante e suas terras férteis, foi o coração da produção de cana-de-açúcar. Mas, onde há cana e riqueza, historicamente, há também escravidão e o regime brutal do coronelismo. O coronelismo, para quem não conhece, não era apenas um sistema político. Era uma ditadura local, onde a palavra do coronel, o grande proprietário de terras, valia mais do que a lei. Ele era o juiz, o policial, o senhor de vidas e de destinos. E é neste sistema de poder absoluto que surge o nosso vilão. Nesta lenda, o opressor é simplesmente conhecido como coronel. Ele era o retrato vivo da tirania, dono da maior fazenda da região, com o poder que corrompia sua alma e a de sua família. O coronel era um homem que não conhecia a moderação. Sua crueldade não era apenas uma ferramenta de trabalho, era uma forma de entretenimento. Ele agia com uma impunidade chocante, pois sabia que ninguém, nem a força policial, nem a justiça do império, ousaria desafiá-lo em suas terras. E o pior, essa crueldade era hereditária. Seus 3 filhos, o que aumenta o peso da tragédia, sendo 3 vítimas inocentes da vingança, cresceram à sombra desse poder absoluto. Eles eram a garantia de que o legado de opressão continuaria. Não herdaram o nome, mas sim a crueldade do pai. Eles viam o sofrimento alheio como algo natural, como a ordem estabelecida. E é aqui que o gatilho da lenda se torna particularmente doloroso. Ao se vingar dos filhos, Maria visava extirpar a raiz do mal. E no centro dessa teia de poder e dor, estava Maria. A lenda não se preocupa em nos dar um sobrenome. Ela se concentra na identidade, Maria do Recôncavo. Isso a torna, de forma magnética, um símbolo, uma representação de todas as mulheres silenciadas, todas as vozes caladas pela força. Maria, provavelmente uma escravizada ou uma mulher livre e extremamente pobre e dependente da fazenda, tinha sua vida reduzida à servidão. Ela trabalhava na cozinha da casa grande. Preste atenção nesse detalhe. A cozinha, o coração da casa, onde ela preparava o alimento que nutria seus opressores, se tornaria seu laboratório de vingança. Ela cozinhava, servia e via de perto o luxo da família do coronel, um contraste gritante com sua miséria e seu sofrimento. Mas qual foi a gota d'água? Aqui, a lenda se aprofunda, e é neste ponto que a empatia do público se consolida. A história aponta para um ato de violência inominável, que foi além da servidão diária. A lenda sugere que o coronel, ou talvez um de seus filhos, cometeu uma atrocidade que atingiu o centro da vida de Maria. Pode ter sido a violência sexual extrema e repetida,
o espancamento ou a morte de alguém que Maria amava, talvez seu companheiro ou um parente. A mais cruel de todas, o roubo ou a venda de seu próprio filho, um ato que retira a própria identidade de mãe. Seja qual for a versão exata, o impacto foi o mesmo. A dor de Maria atravessou o limite da tolerância e se transformou em uma raiva fria, metódica e absoluta. Seu espírito foi quebrado, mas um novo, de ferro e fogo, nasceu. Porque a véspera de Natal, o Natal, em toda a cultura cristã, é o ápice da benevolência, do perdão, do renascimento. A ceia de Natal é a reunião familiar, o momento de maior vulnerabilidade, de maior distração. A escolha de Maria não foi aleatória. Foi uma declaração. Ela não buscaria vingança no escuro da noite de um dia qualquer, mas sim no dia mais sagrado de seus opressores. Enquanto o coronel e seus filhos se preparavam para a opulenta ceia, embebidos em vinho e na falsa sensação de segurança proporcionada por sua riqueza, Maria estava lá, nos bastidores, silenciosa. Ela observava a hipocrisia e a alegria vazia de seus senhores. O óleo, que deveria estar fervendo para fritar os doces ou a ave festiva, estava, na verdade, sendo aquecido para um propósito muito diferente. O contraste entre a luz das velas da ceia e o calor mortal do fogo da cozinha é o que solidifica esta história como um dos contos de vingança mais arrepiantes do Brasil. No próximo segmento, vamos mergulhar na calma tensa do plano de Maria. Como ela conseguiu? Onde estava a segurança? E o que a lenda diz sobre o silêncio que precedeu o grito mais aterrorizante daquela noite de Natal? Esta não é a história que o Brasil gosta de contar sobre si mesmo. Esta é a face da resistência brutalmente necessária, o momento em que a opressão encontra seu limite e explode em uma vingança de proporções míticas. Nossa jornada começa na região do Recôncavo Baiano, uma terra de belezas estonteantes, mas também de sombras profundas. O Recôncavo Baiano, no período da lenda de Maria, era a epítome do Brasil rural, arcaico. A economia girava em torno do açúcar e do tabaco, sustentada pela força de trabalho escravizada e pela pobreza abjeta dos libertos e agregados. As vastas fazendas eram reinos independentes, onde a lei era flexível e o poder, concentrado na figura do coronel. Este ambiente é crucial para entendermos a situação de Maria. Em um local onde a justiça do Estado não chegava, onde a violência era a norma e a vida humana valia menos que um saco de farinha, o recurso à revolta individual era, muitas vezes, o único caminho para a dignidade, ou, neste caso, para a desforra. Maria não buscava o amparo da lei. Ela era, na verdade, uma fugitiva dela, no sentido de que a lei jamais a protegeria. Sua vingança era um ato de justiça primitiva, executada por ela mesma, no palco de sua escravidão. O dominium do coronel. O coronel era mais que um fazendeiro rico. Ele encarnava o poder paternalista e tirânico que caracterizou o Brasil por séculos. Ele ditava o preço dos produtos, resolvia disputas e, o mais importante, exercia o domínio irrestrito sobre as pessoas que viviam em suas terras. Ele não era apenas um senhor. Era um semideus local, e seu ego, alimentado pela submissão alheia, era a fonte de sua incontrolável crueldade. A lenda faz questão de frisar que a maldade do coronel não era apenas direcionada aos seus trabalhadores. Ela era endêmica, afetando até mesmo sua própria família, que vivia sob um regime de terror psicológico, ou, pior, absorvendo e replicando essa mesma crueldade. Seus 3 filhos eram a extensão de seu poder, jovens que se preparavam para herdar não apenas a terra, mas também a alma corrompida do pai. A presença desses 3 filhos na execução da vingança não é um detalhe aleatório. Na narrativa mítica, ao matar a prole, Maria aniquila o futuro da opressão. Ela garante que a linhagem de terror do coronel se encerre naquela ceia de Natal. É um elemento que eleva a história de um simples assassinato para uma ação de destruição dinástica. A gota d'água, a dor que transborda em fúria. Para que uma pessoa chegue ao ponto de cometer um ato de tal magnitude, ferver 4 pessoas em óleo, a dor deve ter transcendido a esfera do suportável. Aqui, a lenda de Maria se conecta diretamente às narrativas de resistência feminina
e desumanização sofridas pelas mulheres escravizadas e pobres do Recôncavo. Embora os detalhes variem nas diferentes versões da lenda, o cerne da tragédia de Maria é sempre o mesmo: a violação de algo intocável. O ato de crueldade do coronel foi tão pessoal e tão devastador que transformou o instinto de sobrevivência de Maria em um imperativo de aniquilação. A versão mais popular, e a que possui o maior impacto emocional, é aquela que envolve a maternidade. O coronel, em um ato de puro sadismo para quebrar a moral de Maria e de toda a comunidade da senzala, teria vendido, espancado ou tirado de Maria o seu filho. A força desse gatilho mental é avassaladora. Gatilho da perda. A separação de um filho para a escravizada era uma dor perpétua, uma ferida que jamais cicatrizava. Gatilho da impotência. Maria não podia lutar contra a decisão legal e armada do coronel. Gatilho da desumanização. O coronel tratou seu filho como mercadoria, não como vida. Quando essa última fronteira é cruzada, a fronteira entre a Maria que serve e a Maria que é mãe, a humanidade nela se quebra, mas surge o demônio da vingança. A lenda sugere que o coronel riu dessa dor, riu da impotência, e foi essa risada de escárnio que selou o seu destino. Maria não é uma assassina por natureza. Ela é o resultado final de um sistema que a esmagou até que a única coisa que restasse fosse a pulsão por retribuição. A lenda, portanto, é um grito contra a impunidade dos poderosos. O palco da ação, a cozinha e a véspera de Natal. A escolha do local e da data eleva a história de Maria ao status de folclore eterno. A cozinha. Este era o domínio de Maria, mas também sua prisão. Ela passava a maior parte do tempo aqui, entre o calor dos fornos e o cheiro dos alimentos que ela jamais poderia comer livremente. A cozinha era o lugar onde ela era útil ao coronel. Ao usar a ferramenta de seu serviço, o óleo fervente, a panela pesada, como arma, Maria realiza um ato de subversão total. A mesma cozinha que a escravizou se torna o altar de sua justiça. A véspera de Natal, o elemento mais irônico e perturbador. Na tradição cristã, é um momento de máxima esperança e fragilidade. As pessoas se distraem com a festa, o álcool, a promessa de um dia santo. O coronel e seus filhos estavam em seu momento de maior vulnerabilidade. Eles estavam seguros, celebrando, sem imaginar que a pessoa que lhes servia a ceia era a própria personificação de suas dívidas kármicas. O contraste é a chave. A alegria superficial. A casa grande estava iluminada e cheia de risos, ignorando o sofrimento das senzalas. A calma de Maria. Enquanto todos festejavam, Maria trabalhava em um silêncio carregado de propósito. Ela não podia falhar. O óleo fervente. O preparo da ceia exige altas temperaturas. Maria tinha a desculpa perfeita e o instrumento pronto, disfarçado sob o manto da culinária natalina. A véspera de Natal transforma o assassinato em um sacrilégio, um rompimento da ordem divina, o que confere à lenda um poder de permanência assustador. É um aviso de que, para os oprimidos, a santidade de uma data é irrelevante frente à enormidade da dor. A lenda estabelece que Maria passou o dia tecendo seu plano com uma calma de gelar o sangue. Ela não agiu por impulso. Ela agiu com a precisão de quem não tem mais nada a perder. A panela de óleo, destinada aos doces fritos, atingiu um ponto de fervura letal. Na casa grande, a ceia começou. O coronel, bêbado em seu poder, ria alto. Seus filhos, desfrutando da vida fácil que a miséria alheia lhes proporcionava. Lá fora, a noite estava fria e silenciosa, exceto pelos sons de festa que ecoavam pelas senzalas. Mas lá dentro, na cozinha, sob o vapor quente e pesado, Maria estava pronta. E o que aconteceu a seguir não foi um crime, foi a justiça do Recôncavo. No próximo segmento, vamos detalhar o ato final, o momento em que a panela virou e a vingança se tornou história. Prepare-se, pois o clímax dessa lenda é o motivo pelo qual ela jamais será esquecida. Sua rotina na cozinha, antes um símbolo de sua servidão, tornou-se seu maior trunfo. Ninguém desconfiaria da cozinheira que preparava os banquetes de Natal. A casa grande estava preocupada com o luxo, com o vinho e com a ostentação da data. Ninguém olhou nos olhos de Maria para ver a morte que se aninhava ali.
O desenvolvimento do plano de Maria é construído na lenda através de pequenos atos de paciência e observação. Maria conhecia a rotina noturna do coronel e de seus filhos. Ela sabia quem bebia mais, quem dormia mais pesado, onde estavam os pontos cegos da casa. O coronel, em sua arrogância, nunca imaginou que quem servia sua comida estava, na verdade, mapeando sua queda. O óleo de dendê, o azeite ou a gordura de porco. O que estava na panela deveria ser parte da ceia farta. O azeite para fritar os bolinhos, o dendê para a muqueca festiva. Maria garantiu que o fogo sob essa panela fosse mantido em uma temperatura extrema, transformando um ingrediente culinário em um líquido incinerador. A véspera de Natal estabelece o contraste definitivo entre a santidade da data e o horror do ato. O sol se punha sobre o recôncavo. O aroma de temperos e especiarias, o cheiro da fartura do coronel, misturava-se ao cheiro acre da cana, o cheiro do trabalho e da dor de Maria. Na sala principal, o coronel e seus filhos já estavam reunidos, embriagados pela pompa e pela autocelebração. Maria, com a respiração calma, vestia-se de invisibilidade. A lenda sugere que ela se moveu pela casa como um fantasma, amparada pela distração da festa. O fator surpresa. O coronel era um homem poderoso e provavelmente armado. Maria sabia que um confronto direto era impossível. O plano precisava ser executado no momento de sua máxima fragilidade. O sono, a embriaguez, a distração após o banquete. A ceia, servida por Maria, era o último banquete dos opressores. Imagine a cena. Os pratos cheios de carne e iguarias, o riso forçado ou genuíno da família branca, e Maria, a serviçal, deslizando entre as cadeiras, observando. A lenda não dá a voz a Maria, mas seu ato fala mais alto que qualquer palavra. Ela não sentia medo, apenas a necessidade de extirpar o mal. O medo dela havia morrido com a injustiça sofrida. O que restava era a determinação. A lenda aponta para as horas tardias, quando a bebida e a comida faziam o seu efeito. O coronel e seus filhos se recolheram para os aposentos. Os criados, liberados brevemente após o serviço pesado, estavam exaustos. A casa grande, finalmente, mergulhou em um silêncio pesado. Este é o momento de Maria. A narrativa oral é vaga sobre os detalhes da imobilização, mas o consenso é que Maria agiu com rapidez e precisão. A lenda sugere que o coronel e os filhos foram atacados em seus respectivos quartos, ou talvez, por ser mais dramático e logístico, estivessem todos dormindo em um único aposento grande. Maria não usou facas nem armas de fogo. Ela usou um instrumento que representava sua servidão e a riqueza que eles a obrigavam a criar: o óleo fervente. A panela, pesada e cheia, é transportada da cozinha para o quarto. Imagine o esforço físico, a escuridão, o silêncio quebrado apenas pela sua respiração. Aqui, a narração deve ser intensa, mas respeitando as diretrizes de conteúdo explícito, focando no terror psicológico e na evocação sensorial. Maria entra no quarto e, sem hesitar, despeja o óleo fervente sobre o coronel e seus filhos. O som do metal colidindo com a pele, o vapor subindo, a gordura escaldante penetrando. O mais importante, o grito. Este não é um grito comum. É um grito de dor absoluta, misturado ao pavor e à incompreensão. É o som do poder absoluto sendo reduzido a cinzas, na mais completa e humilhante das impotências. O grito do coronel e de seus filhos é o pagamento final, o preço da dívida que ele acumulou durante uma vida inteira de tirania. E esse grito, na véspera de Natal, é o que garante que esta lenda se tornasse imortal. O grito que se espalhou pelo recôncavo, mas que ninguém ousou investigar na hora, pois quem desafiaria o coronel, mesmo em seu tormento final, seu poder ainda impunha o silêncio. Maria, a serva, transformou a véspera de Natal em um incêndio de retribuição, e é sobre o caos e o mistério de sua fuga que falaremos na próxima parte. Quem era Maria? Para onde ela foi? E por que o seu ato, apesar de hediondo, é celebrado em segredo até hoje? O óleo fervente, líquido incandescente, não apenas queimou, ele cozinhou, ele destruiu a carne e o osso, garantindo que o sofrimento fosse lento,
extremo, sobretudo, irreversível. Maria não buscava morte rápida. Ela buscava a retribuição à altura da dor que lhe havia sido infligida. Uma dor que durou anos, mas que encontrava seu ponto final em minutos de agonia. A lenda sugere que o grito do coronel foi o mais alto. O grito de um homem que, pela primeira vez na vida, percebeu que seu dinheiro, sua terra e sua arrogância não podiam salvá-lo. O grito que era, na verdade, o som de seu poder desmoronando, reduzido a uma súplica inútil. O início do incêndio. O ato de despejar o óleo não era apenas uma forma de matar. Era uma forma de apagar a história do coronel. A gordura, o calor e a pressa de Maria transformaram a cena rapidamente. Na versão mais dramática da lenda, o óleo fervente teria atingido objetos inflamáveis no quarto, iniciando um incêndio. Este incêndio é um elemento narrativo fundamental, pois o fogo destrói a cena do crime, tornando a investigação posterior impossível e reforçando o mistério. O cheiro de fumaça e o brilho das chamas finalmente forçam os outros moradores da fazenda, criados e agregados, a sair de suas casas, encontrando não o coronel no topo de seu poder, mas sim, reduzido a cinzas. O fogo na casa grande, na véspera de Natal, é o símbolo da revolta. É o fim de uma era de opressão e o nascimento de um mito. O desaparecimento, no vazio, do recôncavo. Com o ato consumado e o caos instalado, a questão principal se torna: o que aconteceu com Maria? A lenda precisa de um desfecho que satisfaça a sede de justiça do oprimido, mas que também mantenha o terror e o mistério para o folclore. Maria não podia ser pega. Se fosse, seria apenas mais uma escrava executada. Ela precisava desaparecer para se tornar uma lenda. A narrativa popular se divide, mas converge para um ponto. Maria se tornou uma sombra que o recôncavo engoliu. Maria deixou a cozinha e a casa grande em chama, se correu para a noite. Ela conhecia a terra melhor do que qualquer um. Conhecia as trilhas de mato, os riachos e os esconderijos que só os oprimidos dominavam. É provável que ela tenha recebido auxílio silencioso. Ninguém na senzala ou entre os agregados tinha motivos para traí-la. Maria não era apenas uma mulher em fuga. Era uma heroína de resistência, uma personificação da vontade coletiva de se livrar do coronel. Seus companheiros não a entregaram, permitindo que ela desaparecesse. A versão mais forte da lenda é que Maria não apenas fugiu, ela transcendeu. Dizem que ela correu para o mato e se fundiu com a natureza. Ela não viveu o resto da vida como fugitiva. Ela se tornou parte da terra, da água e do vento. Maria não está morta. Ela é o espírito guardião, ou vingativo, do recôncavo, uma sombra que observa e protege os fracos e castiga os novos opressores. Seu desaparecimento é o que solidifica o terror. Ninguém viu Maria depois daquela noite. Não houve corpo encontrado, não houve julgamento, não houve forca. Houve apenas as ruínas da casa grande e a certeza de que a mão da serva havia se erguido. O rescaldo daquela véspera de Natal foi um choque que reverberou por todo o recôncavo e além. O coronel e seus 3 filhos estavam mortos. O poder daquela família, que se estendia por gerações, foi varrido em uma única noite. Não sobrou um herdeiro para manter o domínio, o que causou um vácuo de poder e terror entre os coronéis vizinhos. A polícia local, dominada pela corrupção e pelo medo dos coronéis, foi forçada a investigar. No entanto, sem Maria, sem testemunhas dispostas a falar e com as provas consumidas pelo fogo, a conclusão oficial e conveniente foi de um trágico acidente, talvez um incêndio causado por velas ou por um curto-circuito, na versão moderna da lenda. Um mistério conveniado. A fazenda do coronel foi abandonada. Ninguém ousava morar lá. O local se tornou assombrado, não pelo coronel, mas sim pelo espírito vingativo de Maria. O cheiro de óleo queimado e os gritos de agonia se tornaram parte do folclore local. Um aviso aos tiranos. A história de Maria do Recôncavo, embora não esteja em grandes livros didáticos, foi eternizada na tradição oral. Ela se tornou a prova de que mesmo o mais absoluto dos poderes pode ser derrubado pela coragem desesperada do oprimido. O medo do coronel foi substituído pelo medo de Maria. Mas qual é a verdadeira mensagem por trás do ato de Maria? Foi justiça
ou foi pura maldade? E como uma lenda tão brutal consegue ser, ao mesmo tempo, um conto de terror e um grito de esperança para os que ainda lutam contra a opressão? Na nossa última e mais importante parte, faremos a reflexão final sobre o legado dessa vingança de Natal. Chegamos ao fim desta jornada sombria pelo recôncavo baiano. O fogo se apagou, a fumaça se dissipou, e os gritos daquela véspera de Natal se calaram. Mas o que permanece, mais forte do que as cinzas da fazenda do coronel, é a lenda de Maria do Recôncavo. Maria desapareceu. Ninguém sabe seu paradeiro exato, e essa incerteza é o que a torna imortal. Ela não foi uma mártir levada à forca. Ela foi um símbolo de resistência que escapou do sistema que a oprimia. Em muitas narrativas do Brasil profundo, quando a justiça legal falha, a justiça mítica toma seu lugar. Maria não foi absolvida por um juiz, mas sim pelo povo que, em silêncio, celebrou o fim do tirano. O seu ato brutal, o ato de ferver 4 vidas em óleo, não é visto pelo povo do Recôncavo como maldade gratuita, mas sim como a retribuição necessária contra uma crueldade que não tinha fim. Maria transformou a impotência em poder. Seu desaparecimento garante que ela não é apenas uma figura histórica, mas uma força da natureza, uma entidade de vigilância contra toda e qualquer nova opressão. A fazenda do coronel jaz em ruínas, e a lenda diz que se você passar por lá, na véspera de Natal, ainda é possível sentir o cheiro de dendê e ouvir os gritos abafados. É a terra se lembrando, e o povo lembrando aqueles que ousam se tornar tiranos. Nenhum poder é absoluto. A lenda de Maria nos força a olhar para o lado mais escuro da nossa história e a fazer uma pergunta incômoda: onde a injustiça começa e onde a humanidade termina? O ato de Maria foi um ato de horror, sim, mas foi um horror que nasceu de outro: a opressão sistêmica. O coronel não apenas tirou a liberdade de Maria, ele a desumanizou a tal ponto que a única resposta que restou foi a desumanização revertida no ato da vingança. Não estamos aqui para celebrar a violência, mas para entender o desespero. Maria do Recôncavo é o trágico produto de um Brasil que nega dignidade e voz a seus mais vulneráveis. Ela é o alerta de que a opressão, quando levada ao extremo, não gera submissão, mas sim fúria destrutiva. O grito pela dignidade. A verdadeira mensagem de esperança nesta lenda não está no fogo ou no óleo, mas no nome de Maria. A esperança reside na certeza de que a dignidade humana não pode ser comprada, vendida ou destruída. O coronel pensou que era invencível, mas ele esqueceu que todo ser humano carrega dentro de si a centelha de sua própria resistência. A história de Maria, embora banhada em sangue, é um hino à capacidade de um indivíduo de dizer: basta. Que a lenda de Maria não seja apenas um conto de terror, mas sim um lembrete poderoso e constante de que a verdadeira força reside em lutar pela justiça e pelo direito de viver sem medo. Se a injustiça é um veneno, que a lembrança de Maria seja um antídoto que nos motiva a construir uma sociedade onde ninguém mais precise recorrer ao fogo para encontrar a paz. Se você se sentiu tocado pela história de Maria, se você acredita na importância de dar voz aos silenciados, deixe seu like e se inscreva no canal. E a pergunta final que deixo para você, nosso espectador, é: o que você acha que aconteceu com Maria? Ela encontrou a paz ou se tornou a sombra vingativa do Recôncavo? Deixe seu comentário sincero abaixo.